Quem sou eu pra que o grande você mais? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, um ministério de mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Programa Mães Amorosas. Iniciamos com Provérbios, Palavras de Sabedoria. Livro Os Dias Mais Sábios. Autoria Pedro Dong. Leitura Lene Dias. Querida amiga, bom dia. Graças ao Senhor, mais um dia vamos desfrutar de mais provérbio. O provérbio de hoje diz assim: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Provérbios capítulo 21, versículo 9. Temos como título: Pare de reclamar. É praticamente insuportável conviver com alguém que cria caso em tudo, que se queixa de qualquer coisa, isto é, que implica com tudo durante o dia todo. Imagine como seria infernal estar casado com uma mulher com essas características. Porém, precisamos saber que o próprio Senhor chama a igreja como sua esposa, que Ele ama e a si mesmo se entregou por ela. Cristo ama a igreja, cuida dela como a própria carne. Está registrado em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 29. O homem é por natureza murmurador, reclama do ônibus que demora, do tráfego pesado da cidade, enfim, tudo é motivo para queixas. A prova disso foi o povo de Israel que Deus tirou do Egito com sua mão poderosa. Faltou água, o povo contendeu com Moisés. Tiveram saudades da comida do Egito, chamaram o maná de pão vivo. Que tal, em vez de reclamar, aprender a dar graças a Deus por tudo? Experimente fazer isso. Você verá como Deus irá abençoar você. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Neide Soares Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus, invocando profundamente. Amadas irmãs, nesse momento vamos ler com oração. Hoje é quarta-feira, vamos ler a leitura bíblica com oração. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendente com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Isso está em Romanos capítulo 12, versículo 16. Agora vamos ler a mensagem, que o título é Pensar a mesma coisa e ter o mesmo sentimento. Nos últimos anos, temos recebido estímulos dos fótons divinos, a palavra e o Espírito,
Contudo, a palavra que recebemos diariamente, a imersão na palavra, o grito de guerra, não devem produzir apenas bom comportamento. Essas ferramentas precisam transformar-nos em instrumento nas mãos de Deus, para que Ele opere milagres. O resultado da exortação em Cristo, da consolação de amor e da comunhão do Espírito é completar a alegria dos apóstolos. Ou seja, completar a alegria do Senhor. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Isso significa realizar o bom prazer do Pai. O que o Pai anela está sendo produzido na igreja. Ele está trabalhando em nós para que pensemos a mesma coisa, isto é, para que tenhamos a mesma cor, o mesmo comprimento de onda, do contrário, não estaremos em fase. Na física, estar em coerência significa estar na mesma fase. Quando estamos em fase, somamos energias. O momento certo para dar um empurrão numa criança no balanço é quando ela para. Se você empurra na fase certa, intensifica o movimento, mas se o faz na hora errada, acaba freando o balanço. Precisamos estar em fase para não anular uns aos outros. Quando seguimos a mesma direção, o raio laser celestial alcança altíssima temperatura. No entanto, temos dificuldade em focar o mesmo ponto. Cada um tem sua opinião e a sua maneira de fazer as coisas. Mas o Senhor deseja tornar-nos um raio laser para realizar sua obra. Se queremos agradar o Pai, cumprir o que Ele suspira e anela, precisamos ter o mesmo sentimento. Esse é o nosso desafio. Além disso, precisamos estar altamente energizados para cooperar com o Senhor. Precisamos estar altamente energizados na palavra profética, na comunhão entre os líderes da igreja em Cesareia de Filipe. Percebemos que alcançamos um bom nível para ser usado por Ele. Temos pouca força, mas somos unânimes e o Senhor está alcançando os continentes. Só na Europa já temos 20 cooperadores. Que bênção! Quando pensamos a mesma coisa, temos o mesmo amor, somos unidos de alma e temos o mesmo sentimento. Está em Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Tornamo-nos instrumentos poderosíssimos para o Senhor realizar sua obra. É isso que Ele deseja. Estoiquel. Contudo, ainda não somos perfeitos. Sem o andar do estoiquel, podemos rivalidar uns com os outros, andando na carne. Por isso o apóstolo Paulo nos adverte a considerar os outros superiores a nós mesmos. Está em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Não sejamos arrogantes, achamos que sabemos fazer todas as coisas. Sejamos humildes. Da mesma forma, precisamos cuidar uns dos outros. Não sejamos egoístas, pensando apenas que em nós mesmos. Não tenhamos uma vista pequena, olhando apenas o que é nosso, mas estejamos atentos às necessidades dos irmãos e das regiões que precisam de auxílio. Isso completará a alegria do Senhor. Essa foi a mensagem. E o que eu ganhei nessa mensagem, irmãos, a luz que eu tive dessa mensagem, é que nós precisamos ser humildes e tratar as pessoas como se fossem maiores que nós, né? Dar mais valor às pessoas do que a nós mesmos, né? Isso é o que o Senhor nos ensina, Ele foi humilde. Então, a direção que devo ter é que devemos servir ao Senhor, né? Porque o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós, é aquele que tem um nome precioso que invocamos ao precisar de ajuda.
Senhor Jesus, mesmo invocamos como se fosse uma oração. Senhor Jesus, essa é a direção. Agora, a admoestação desta mensagem, não devemos deixar o Senhor nunca. Estar sempre buscando o Senhor para que Ele esteja sempre em nosso espírito. Essa é a minha admoestação. Nós queremos que, quando o Senhor voltar, Ele nos ache fazendo assim, buscando a palavra, porque a palavra é o próprio Cristo em nós. Amém, irmãos? Amém, irmãs? São palavras chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Bom dia, queridas irmãs, amadas ouvintes. Deus abençoe você com muita saúde, paz, alegria no lar, né? E, claro, muita palavra do Senhor, né? Que a presença do Senhor esteja contigo nas suas escolhas, nos seus momentos difíceis, também nos momentos alegres, né? Todo o tempo o Senhor seja com o seu espírito. A lição de hoje vai nos ensinar a obediência. E o versículo para ler com oração é Hebreus, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nada em vão na vida da gente, né? O Senhor Jesus passou por todos os sofrimentos que nós passamos, né? E Ele obedeceu ao Pai, né? E teve experiências com as coisas que sofreu, né? O caminho que Jesus trilhou foi o caminho da obediência ao Pai. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Isso está registrado em Hebreus, capítulo 5, versículos 7 a 9. A fé nos leva à obediência. O objetivo final de Deus é que trilhemos o mesmo caminho de Jesus. Ele foi um modelo para nós. Ele se esvaziou e, como homem, aprendeu a principal lição que todos devemos aprender, que é a obediência. Pelo fato de ter se tornado homem, ele entende nossas fraquezas, nossos problemas e dificuldades e se compadece de nós. Então, acheguemo-nos mais perto do Senhor. Achegue-se confiadamente junto ao trono da graça. Aonde está seu trono? Está no céu. E como você consegue chegar no céu? Por meio do seu espírito e da sua fé. Lembra-se da escada? Que presente de Deus. Precisamos ser levados para a esfera celestial. Assim como o apóstolo João foi. Está registrado em Apocalipse 4:2, quando ele diz: imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Portanto, amadas, não viva mais pelas coisas da terra, olhando para o chão. Mas levante a cabeça e olhe para o céu. Tome a escada. Precisamos subir para a esfera celestial, onde está o nosso intercessor, que é Cristo. Conforme lemos, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, como nos diz Romanos 8:34. Ainda que Satanás os acuse de ser pecadores e fracassados, foi Cristo quem morreu por nós. Então podemos orar assim: sim, sou fraco, sou pecador, mas este fracassado que sou já morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. Por isso, hoje vivo nas regiões celestiais. Creia, Cristo está intercedendo por você. Às vezes a gente ora, né?
e quer logo resposta, não é verdade? Mas no momento certo o Senhor vai dar. Então, por quê? Porque Cristo está ouvindo e está intercedendo por você. Se Ele não respondeu ainda, porque o tempo ainda não chegou, tá bom? Não fique desanimada. O Senhor quer levar você para a esfera da fé, onde todas as coisas são subjugadas e estão debaixo de seus pés. Portanto, não tenha medo, pois você tem autoridade máxima. Você está acima de todo poder e potestade. É você quem subjuga as forças das trevas. Amém? É você. Aleluia. Senhor Jesus, que riqueza de mensagem, irmãs, né? Senhor Jesus, que nós possamos viver nessa esfera aí, né? Na esfera da fé, nos céus, nos lugares celestiais, aonde Cristo está. Amém, irmãos? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa. Senhor, nós podemos acessar outra esfera, outra dimensão. Nós podemos ir até os céus, subindo essa escada, Senhor. E também nós podemos descer essa escada para trazer Deus para as pessoas, pregando o evangelho nas ruas, cuidando das irmãs. Senhor, isso tudo é realidade para nós. Senhor, é tão precioso que o Senhor está intercedendo por cada um de nós. O tempo todo, não é só uma vez por semana, uma vez por dia, mas o tempo todo o Senhor intercede a nosso favor. Louvado seja o Senhor. Que encorajamento. Muito obrigada, Senhor, por essas palavras. Desfrutem desse hino e daqui a pouquinho a gente volta com leitura bíblica. Pai, te adoramos, vimos juntos te louvar. Oh, que bênção conhecer-te e chamar-te Abba, Pai. Este dom gratuito herdamos pelo sangue de Jesus. O Espírito em nós atesta, somos filhos teus na luz. Muito bem, amadas irmãs, graças ao Senhor. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Neemias, capítulos 6 e 7. Planos contra Neemias. Capítulo 6, versículo 1. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles, e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, venha agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar.
Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar sua vida? De maneira nenhuma entrarei. Então eu percebi que não era Deus quem eu tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isso subornaram, para me amedrontar, e para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noadia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. A reconstrução da muralha é terminada. Versículo 15. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Então, naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois assim em Judá eram aliados dele, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também falavam das suas boas ações na minha presença e levavam a ele as minhas palavras, porque escrevia cartas para me amedrontar. Neemias estabelece guardas em Jerusalém, capítulo 7, versículo 1. Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores, os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, e eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor, e os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. A relação dos que voltaram a Jerusalém. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro, e nele estava escrito: estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro no meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. E vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamane, Mordecai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baana. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zato, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai,
628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adoricão, 667. Os filhos de Migvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Harife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet e Asmavete, 42. Os homens de Kiriat Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Anim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.900. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Gadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atifa, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azuf, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, filhos de Anã, os filhos de Gibel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusessim, os filhos de Abacuque, os filhos de Acufa, os filhos de Ahur, os filhos de Basrite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Timna, os filhos de Neesias e os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Berida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Joquerete, Azebaim e os filhos de Amon. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer. Porém, não puderam provar as suas famílias e a sua linguagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Ebaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, o que foi chamado pelo nome dele. Esses procuraram seu registro nos filhos genealógicos, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacrifício capaz de decidir a questão por meio do Urim e Tumim. Toda essa congregação junta era de 402.360. Além dos seus servos e das suas servas, que eram 7.337, havia também 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736. As suas mulas, 245. Os camelos eram 435, os jumentos,
6.720. Contribuições para o templo. Versículo 70. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 bacias e 530 vestes festivais. E alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. O que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os cantores, os levitas, os porteiros, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel moravam nas suas cidades. Ficamos por aqui, terminando o texto de hoje. Vamos aos nossos comentários. Bom, a gente vê aqui que do capítulo 6, versículo de 1 a 4, as notícias de que a muralha fora terminada, mas ainda faltava colocar as portas, levou Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, a uma nova tentativa de parar a construção. E desta vez, eles focaram no próprio Neemias. Mandaram dizer a Neemias para ele se reunir com eles nas aldeias da planície de Ono. Então, não sabemos, onde ficava essa planície. Devia ser uma região neutra entre Judá e Samaria. E Neemias percebeu que essa proposta de encontro era uma armadilha. E ele recusou ir, dizendo que estava ocupado, não podia ir. Mas fizeram outra tentativa, outro convite. E fizeram esse convite 4 vezes seguida. E pela 5ª vez, ele enviou o servo com uma carta aberta na mão, e pedindo para que ele fosse encontrar com eles. E nesta carta estava dizendo que ele estava pensando em se rebelar contra o rei. E por isso ele estava construindo aquela muralha. E nessa carta convidava ele para um encontro. Então, novamente, ele recusa e diz, que você está falando mentiras, Mas Neemias percebeu que eles queriam intimidá-los para pararem a obra. Embora, veja bem, ela já estava concluída, faltava só as portas, Então, eles tentaram de todas as maneiras, Primeiro, investiram contra o povo para desanimá-lo, e agora tentando acabar com a vida de Neemias mesmo, Mas ele não se deixou intimidar pela calúnia deles, E nós vimos no versículo 10, um tal chamado Semaías que se passou por profeta. Mas ele percebeu que também era uma armadilha, porque Semaías tentou uma aproximação religiosa, intimidando ele, para que ele fugisse para o templo para escapar de um possível assassinato. Neemias não se deixou levar por esse artifício religioso, que visava intimidá-lo e atemorizá-lo. Além do mais, se ele tivesse entrado no templo, poderia ser executado, pois, segundo a lei, somente os sacerdotes podiam entrar no templo. Então, por isso que ele percebeu que era uma armadilha para ele, E Neemias sabia que por trás da profecia de Semaías estava quem? Tobias e Sambalate. Apesar desta grande quantidade de problemas, a muralha foi terminada em 52 dias. Então, o 25º dia de Elul. Provavelmente era 2 de outubro de 445 a.C., segundo a nota da King James, Em menos de 6 meses, Neemias tinha viajado de Suzã, na Pérsia, atual Irã, até Jerusalém e completado sua missão de reparar a muralha em torno da cidade. Então, veja só, 52 dias foi suficiente para ele terminar a obra. Embora os inimigos de Neemias tivessem tentado intimidá-lo, essas mesmas nações é que acabaram atemorizadas, Eles, com relutância, eles entenderam que o término de um trabalho enorme como esse era graças à ajuda de Deus, Porque
comentei com vocês aqui que só a largura da muralha era de 4,6 metros. Você imagina como foi pesado fazer esse serviço. E eles terminaram a obra, né? Mas sabendo que foi a mão de Deus, né? Mão de Deus que abençoou esse serviço, né? Embora a muralha tivesse edificado, o perigo ainda não havia terminado, né? O fato de Neemias transferir os porteiros das suas posições no templo para proteger a cidade é compreensível. De fato, a cidade murada era uma extensão do pátio do templo. A menção dos cantores levitas sugere que Neemias precisava que esses grupos bem organizados participassem da defesa da cidade. Além disso, com os aliados de Tobias bem entrincheirados na cidade, Neemias precisava de pessoas em quem pudesse confiar, e essas pessoas eram Anani e Ananias. No capítulo 7, nós vemos, a partir do versículo 7, que Neemias lista todos aqueles que saíram do cativeiro, daqueles que haviam sido levados, os quais Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia levado consigo e retornado para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Então, do versículo 7 até o versículo 73, tem o registro de todos esses que vieram desde o primeiro decreto baixado por rei Ciro, tá? E amanhã nós vamos ver no capítulo 8 o encontro aqui entre Esdras e Neemias. Olha que interessante, certo? Não perca amanhã a continuação do livro de Neemias. Fiquem agora com a Marlene e até amanhã, se Deus quiser. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 33, versículos 1 a 12, Provérbios capítulo 21, versículos 8 até o 10 e a primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 8. Começando com Salmos que diz assim: Louvor ao Criador e Senhor. Exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas no mar e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Agora Provérbios, capítulo 21, versículos 8, 9 e 10. O caminho do culpado é tortuoso, mas quanto ao inocente, a sua conduta é reta. Versículo 9. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. 10. A alma do ímpio deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Agora vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, que diz assim: sobre as coisas sacrificadas a ídolos. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele.
Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses que no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Queridas ouvintes, amanhã estaremos de volta às 6 horas da manhã com mais um programa Mães Amorosas, trazendo para vocês a palavra de Deus. Contamos com a audiência de cada uma de vocês. Bom dia. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje. Eles estão por toda parte olhando para você. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Os cristãos, com relação a Deus, não devem nada, posto que foram alcançados pelo Evangelho da Graça. Mas, com relação às pessoas que estão à sua volta, todos têm uma imensa dívida, a qual precisa ser paga sob a pena de sentir um peso contínuo em sua consciência. Ter esse tipo de dívida é perturbador, porque não existe possibilidade de se esquecer dela, visto que, além de ser grande o número de nossos credores, eles estão por toda parte, olhando e rogando para que paguemos a dívida. A sensação de dívida que acompanhava o apóstolo Paulo era tão forte que o livro de Atos diz que certa vez, à noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Temos passagens similares que fortalecem a ideia de que devemos pregar o Evangelho. Como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclamam a salvação, que declara a Sião: "O teu Deus reina." Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Receba essas palavras como parte do pagamento da dívida que temos para com você. Faça bom proveito delas, usando-as como um meio de auxiliá-lo no seu desfrute de Cristo e no pagamento da dívida que você tem para com as outras pessoas. Porque em 1 Coríntios 9,16, Paulo diz: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ó Senhor Jesus, realmente somos devedores, porque recebemos tanto, tanto, tanto de Ti, Senhor, que não tem como reter tamanha graça. Tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida, tudo aquilo que o Senhor preencheu no nosso interior, tudo aquilo que o Senhor mudou em nós. Ó, queremos também, Senhor, levar esse Evangelho às pessoas, para que sejam libertas e salvas por Ti. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Mais uma manhã estamos aqui na presença do Senhor. Manhã que o Senhor nos permitiu estar aqui desfrutando da sua palavra. Hoje eu gostaria de desfrutar com vocês uma palavra que está em Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. Fala assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Amados ouvintes, que palavra encorajadora, porque sabemos que o nosso Deus está à nossa procura e Ele precisa de cada uma de nós. Eu, você, cada uma especial para o Senhor. O Senhor precisa da minha presença, da presença de cada uma de vocês. Então vamos estar na presença do Senhor. Não adianta, às vezes, a gente ausentar de buscar o Senhor, porque o Senhor vai sentir a nossa falta, o Senhor vai à nossa procura, o Senhor vai encontrar e vai buscar cada uma de nós para estar na presença dEle, para desfrutar de todas as riquezas que Ele tem para mim, tem para você. Ele tem tudo para cada uma de nós. Vamos estar na presença do nosso amado Deus. Oh, Senhor Jesus, agradeço a Ti, Senhor, por tanto amor. Oh, Senhor Jesus, porque só um Pai que ama, é um Pai que procura, é um Pai que busca por cada um dos seus filhos. Oh, Senhor Jesus, precisamos, Senhor, estar na Tua presença. Não podemos fugir de Ti, Senhor, porque o Senhor é tudo na nossa vida. O Senhor é a razão do nosso viver. Oh, Senhor Jesus, buscar pela Tua presença é a melhor coisa que fazemos na nossa vida, porque o Senhor é suficiente para mim, para cada ouvinte. Oh, Senhor Jesus, vai de encontro, Senhor, a cada uma dos suas filhas. Senhor Jesus, busca, Senhor, procura cada ovelha perdida. Oh, Senhor Jesus, coloca, Senhor, cada uma de nós juntas, porque juntas somos mais fortes. Oh, Senhor Jesus, porque a nossa fortaleza vem de Ti. Precisamos, Senhor, da Tua presença. Oh, Senhor Jesus, sou grata a Ti, Senhor,
por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, porque o Senhor me procurou, o Senhor me buscou e trouxe para perto de ti, porque eu estava longe, estava afastada, mas hoje eu vejo tanta riqueza, tantas coisas que o Senhor tem feito na minha vida, tem cuidado de mim a cada dia. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Amadas ouvintes, obrigada a cada uma de vocês. Jesus abençoe a sua vida e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Santidade.